Olá, tudo bem? Recentemente, eu publiquei um vídeo onde que eu abordei a responsabilidade das instituições financeiras na chamada fraude do Pix. E surgiu um novo tema, que é o seguinte: um seguidor me questionou a respeito dos casos de extorsão mediante sequestro, da chamada gangue do Pix, que hoje tem se tornado cada vez mais comum, principalmente nas grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outros. E a pergunta é: Dr. Wanderlúcio, em caso de extorsão mediante sequestro, o banco teria responsabilidade em me ressarcir sobre eventuais prejuízos? A resposta é a seguinte: depende. É um entendimento que a jurisprudência ela vem se firmando favorável pela restituição do valor, tendo em vista a natureza da relação entre o banco e o cliente, que é a chamada relação de consumo, que é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que tem como um dos pilares básicos a proteção da parte mais vulnerável. No entanto, isso é definido como fortuito externo. Nas fraudes bancárias, nós temos o fortuito interno, que é quando, por um motivo interno do banco, o banco contribui e facilita para que aquela fraude ocorra, e nós temos os fortuitos externos, como a famosa saída de banco, os casos de coação, os casos de extorsão mediante sequestro, que são casos que, em tese, o banco não teria responsabilidade. No entanto, a jurisprudência já vem firmando no sentido de que o banco tem sim a responsabilidade de ressarcir o consumidor dos prejuízos sofridos em caso de extorsão mediante sequestro, tendo em vista que o banco, como prestador de serviços, ele tem a obrigação de criar mecanismos para coibir esse tipo de fraude. Operações suspeitas, quantidade de operações ali durante o dia, limites, inclusive, que estão sendo estabelecidos por algumas instituições bancárias. Esses limites vêm sendo estabelecidos por isso mesmo, em face do aumento significante em termos de quantidade, no que tange a questão de extorsão mediante sequestro e outros golpes relacionados a Pix, e a questão da responsabilidade das instituições bancárias, que vem se tornando um tema muito recorrente no judiciário. O entendimento majoritário é que o banco tem sim a responsabilidade de ressarcir o consumidor em casos de extorsão mediante sequestro. Para isso é necessário que o consumidor faça o boletim de ocorrência, a notícia crime, que faça o requerimento administrativo ao banco, visando aí o bloqueio desses valores. Em caso de não devolução, que posteriormente venha procurar um advogado especializado em direito bancário e direito do consumidor, para que possa ajuizar uma ação em face da instituição bancária, visando o ressarcimento do prejuízo sofrido. Fica a dica.